Olá, eu sou a Adriana Vale, da ADESG Rio, do 47º CEP e da primeira turma de mobilização nacional. Eu estou aqui hoje a convite do Coronel Celente para falar com o Coronel Montenegro, que se encontra na Polônia, e ele vai falar um pouco da visão dele de quem está por lá, do que está acontecendo em relação a esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Coronel, muito obrigada. Eu vou pedir que o senhor se apresente brevemente para as pessoas que acompanham a ADESG Rio, a ADESG Nacional, possam conhecê-lo. Ok. Bom, muito obrigado pelo convite, poder estar compartilhando aí alguns pontos de vista que eu tenho observado. Eu sou o Coronel Fernando Montenegro, da turma de 1987 da Academia Militar das Agulhas Negras. Fiz a ESAOF, fiz a ESM em 2007 e 2008. Comandei o Regimento Sampaio, no Rio de Janeiro, e passei uma boa parte da minha carreira no Batalhão de Forças Especiais, servi no Nordeste, servi na fronteira com a Bolívia, e também fui instrutor do Centro de Instrução de Guerra na Selva. Depois que eu passei a reserva, vim morar em Portugal, onde já estou lá há 7 anos, e nesse período eu pude fazer uma pós-graduação em Gestão e Direção de Segurança, onde eu sou professor na Universidade Autônoma de Lisboa. Estou fazendo um doutorado em Relações Internacionais também. Sou conferencista na Academia da Força Aérea de Portugal e fiz também o curso de Defesa de Portugal em 2016, 2017, que é o equivalente à Escola Superior de Guerra para os portugueses. Então, basicamente, uma apresentação minha, acho que ficou extensa, mas deu para quebrar o galho. Tá ótimo, Coronel, eu lhe agradeço. Então, Coronel, conte para nós aí de uma forma bastante, assim, objetiva e resumida para a gente entender, o senhor está na Polônia, como é que está a situação por aí? Bom, vamos lá. A Polônia, ele é talvez um dos principais corredores, né, de filtração dos refugiados da Ucrânia para a Europa. Então, para quem olhar o mapa, tiver curiosidade, vai ver ali no norte da Ucrânia, você tem a Rússia e a Bielorrússia, que é um satélite, né, da Rússia, e alinha com a Rússia em todas as suas expectativas. A Bielorrússia, ela também faz parte com a Polônia no norte. Nesse sentido, a Bielorrússia, então, ela já tem, digamos, já tem algum tempo que ela tem enviado para a Polônia o que o pessoal chama de bomba humana, ou seja, tem forçado na fronteira, né, refugiados, pessoas que estão vindo lá do Oriente Médio, de outros países, eles estão pegando esse pessoal, empurrando para a fronteira com a Polônia, né, e com a Lituânia, a Estônia, para meio que se livrar dessas pessoas. Então, os poloneses têm tido bastante dor de cabeça com isso, tá? E também, recentemente, ontem, anteontem, acho, ontem, tá? A Bielorrússia, o ditador de lá, ele já fez declarações dizendo que vai se preparar para receber uma punhalada das costas da OTAN, então já está mandando serrar tropa para a fronteira com a Polônia, etc. Está buscando desestabilizar a região, tá? Eu acredito que a Bielorrússia ela não tem tanto trauma com a Rússia quanto os países que foram da Cortina de Ferro e até mesmo quanto a Ucrânia, tá? Então, aqui na Polônia, propriamente dito, a Polônia é um país que tem uma identidade muito forte. Os poloneses eles têm grandes traumas. É um país bastante antigo, é um país que foi criado ali mais ou menos por volta do ano 990, então tem quase a mesma idade do que Portugal, mas é um país que, digamos assim, ele chegou a sumir do mapa por 123 anos, tá? Então, em 1795, a Rússia, né, a Prússia e a Áustria fizeram uma partilha da Polônia que ela sumiu do mapa até o Tratado de Versalhes no final da Primeira Guerra Mundial. Durante esse período, né, a maior parte ficou com a Rússia e os russos eles tiveram que enfrentar várias rebeliões
dos poloneses, não foi assim, um desaparecimento pacífico. A identidade polonesa ela prosseguiu por bastante tempo. Aqui tem várias estátuas aqui de heróis poloneses que lideraram rebeliões. Vários morreram, mas a ideia ela não morre com a pessoa, né? Você acha que não, vou matar a ideia, mata a pessoa, não, às vezes aquela ideia ela prossegue. Então, na verdade, acaba criando um pacto de sangue. Então, aqui na Polônia, além disso, quando estava muito pesado, a Rússia, por volta de 1820, ela criou uma espécie de um reino polonês, mas era um reino que era mais um condado da Rússia, mas a coroa do reino era sempre do czar da Rússia. Então, era uma coisa assim que os poloneses nunca aceitaram. Tá? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, tropas russas, tropas polonesas, combateram bastante na Primeira Guerra Mundial, principalmente do lado ali contra a Alemanha, e isso daí acabou pesando bastante, né? Foi um general polonês que era independentista, para que eles tivessem poder de barganha para requerer a independência deles. Então, os poloneses o país foi recriado ali em 1919, mas já em 1920 houve uma tentativa de expansão do comunismo para o Ocidente, e a grande barreira foi a Polônia. Então, teve uma guerra em 1920, a Guerra Polono-Soviética, ficou famosa ali a Batalha de Varsóvia, que para eles é bem marcante, né? Alguns chamam de milagre do Vístula, porque os poloneses venceram a guerra e conseguiram barrar a expansão dos soviéticos, né? do socialismo para o Ocidente. Então, assim, as democracias ocidentais até devem isso a eles. E depois eles tiveram ali um período ali de progresso e tal, até que chegou ali na Segunda Guerra, na década de 30, né, em que o país estava prensado entre duas potências. Então, de um lado a Alemanha, do outro lado a Rússia. Os poloneses conseguiram ali um acordo, né, da Inglaterra garantindo a segurança deles, e a Inglaterra disse que não, quem invadir a Polônia vai se ver comigo. Bom, na verdade, ali um mês antes da Alemanha invadir a Polônia, né, em agosto mesmo, os alemães e os russos fizeram um acordo ali, o famoso acordo de Ribbentrop-Molotov, em que eles literalmente dividiram a Polônia entre eles dois e ficaram na surdina. Tinha aquele pacto de não agressão no início da Segunda Guerra Mundial entre os alemães e os russos, e o que aconteceu de fato é que os alemães invadiram no dia 1º de setembro, e o Stalin invadiu no dia 17 de setembro, ou seja, praticamente 2 semanas depois. Foram atropelados. Eu vi nos museus daqui que assim, a Polônia estava se garantindo na Inglaterra, não se mobilizou. Quando deu 1 semana antes da invasão alemã, o pessoal começou a tocar sirene. Na época, o pessoal guardava farda em casa, então botava farda e entrava no trem cantando o hino nacional. Eles foram se defender dos blindados alemães com cavalo, então foi um massacre total. Os poloneses, então, o mais antigo movimento de resistência na Segunda Guerra Mundial foi a resistência polonesa. Eles foram extremamente eficazes contra os nazistas, né? Aqui na Europa é interessante, tá? Os portugueses, aqui os europeus, eles diferenciam bastante o alemão do nazista, diferente do que a gente está acostumado a falar no Brasil. Então, no Brasil, você falou os alemães ou os nazistas, no Brasil não é, não. Aqui na Europa, procura se caracterizar. Quando fala os nazi, você está se referindo à Alemanha naquele período da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Eles diferenciam bem, né? Quando é outras coisas, é os alemães, entende? Quando é na Segunda Guerra Mundial, eles falam os nazi. Isso é bem marcante aqui, me chamou bastante atenção isso aqui, principalmente na parte de relações internacionais, de geopolítica, eles caracterizam bem. Então, nesse período, esse movimento de resistência contra os nazistas foi muito forte,
Mas, digamos assim, os soviéticos eles invadiram e eles capturaram ali vários soldados, capturaram ali uns 30 militares poloneses nesse período, e eles interrogaram os oficiais e sargentos e depois levaram para a floresta de Katyn e executaram todos eles com tiro na nuca. Isso daí só foi descoberto em 1990, tá? Os túmulos lá, as covas, né? E inclusive a Rússia ainda tentou botar na conta dos nazistas, mas quando foi feita a perícia, viram que tinham sido os soviéticos mesmo. E o resto dos cabos e soldados foram colocados em trens e mandados para dentro da União Soviética para fazer trabalho escravo e para servir forçadamente no exército soviético para combater em outras frentes. Tá? Além disso, os soviéticos deportaram para dentro da União Soviética cerca de 1,5 milhão de poloneses para fazer trabalhos forçados. Então, assim, é interessante, eu fui visitar Auschwitz e a gente foi numa van e na van ia passando um filme mostrando a libertação de Auschwitz. E na libertação de Auschwitz, quem fez foi os soviéticos, né? Um troço até engraçado. Então, eles botam lá o soldado soviético, né, dando entrevistas, não, eu sou um herói, libertador da humanidade, etc. Mas, assim, eles fizeram várias atrocidades. Então, o português, o polonês, ele tem tanta repulsa com o nazismo quanto tem com o comunismo. Então, eles têm horror porque depois da Segunda Guerra Mundial, os poloneses ficaram sendo ocupados por 45 anos. Né? Outros detalhes interessantes para se colocar nisso daí é que no final da Segunda Guerra Mundial, os russos fizeram contato com a resistência polonesa e se ofereceram para ajudar a causar baixas nos alemães. Né? Isso está no Museu da Resistência, aqui em Cracóvia. Tá? E os poloneses, então, eles caíram nessa armadilha, fizeram essa aliança com os soviéticos, e, no final das contas, a principal finalidade era descobrir como é que estava articulada a resistência polonesa, e com isso, assim que a União Soviética assumiu o controle da Polônia toda, eles prenderam todos os líderes, fuzilaram, executaram, por isso que digamos, a resistência polonesa ela não se articulou depois, durante o período da União Soviética, porque os soviéticos desmantelaram. Eu vi lá em Londres, tem o Museu do Exército Polonês e tem no outro bunker onde era feito planejamento das operações aéreas. Teve uma diáspora dos militares poloneses para o Reino Unido, e nessa diáspora vários militares poloneses fugiram para lá e participaram de várias ações na Segunda Guerra Mundial. Então, na própria Operação Market Garden, foi criada uma brigada de paraquedistas poloneses, eles saltaram lá. Na Batalha da Inglaterra, um esquadrão de caças que defendia Londres era composto basicamente de poloneses, tem várias homenagens a eles lá no Reino Unido. Então, eles têm um trauma muito grande, né, da União Soviética, dos russos, e aqui na Polônia você praticamente não vê russo, tá? O pessoal rejeita bastante russo aqui, eles acham os russos prepotentes, que sempre trabalham na parte de hard power, o que é uma diferença grande, por exemplo, da Ucrânia, que a Ucrânia eles têm um trauma com o russo, mas eles têm uma proximidade muito grande. Na Ucrânia praticamente todo mundo fala russo, o casamento entre ucranianos e russos é um troço muito mais corriqueiro, e eles fazem parte ali de uma mesma identidade. Né? A Ucrânia ela foi criada ali na década de 20, então ela durante muito tempo ela fez parte da Rússia. E quando você olha o discurso do Putin, ele, na verdade, ele fala da Ucrânia não com raiva, ele fala da Ucrânia como se fosse um filho rebelde que está precisando levar umas palmadas no bumbum para voltar para o lado do papai, para deixar de ser o filho pródigo. Então, assim, não é um discurso necessariamente agressivo, né? Então, fala, vou te dar uma palmada para você ficar bonzinho, entendeu? Não é um discurso diferente, por exemplo, do discurso que é feito com os países
que eram da Cortina de Ferro, do Pacto de Varsóvia, e entraram para a OTAN, que eles tratam como traidores, né? Essas coisas assim. O que acho que é interessante registrar é que a adesão desses países todos em relação à OTAN foi por iniciativa de cada um desses países, ou seja, basicamente por conta do trauma, né, do regime comunista, que foi goela abaixo. Porque se tivesse sido bom, ninguém ia querer sair dessa esfera de influência russa. Então, eles não querem levar em conta isso, né? Eles estão muito mais preocupados ali com a parte digamos ali, da segurança deles. Então, o Putin, nesse caso, ele tem esse viés ali de querer ser um novo czar, né? Digamos assim, restaurar a identidade russa. E, nesse ponto, é interessante a gente observar que uma ditadura, ela, pelo fato de poder usufruir de não ter o problema da corrida eleitoral a cada 4, 5 anos, eles conseguem fazer planejamentos de longo prazo, não estão preocupados ali com a opinião pública, não estão preocupados ali com o número de baixas, de mortes, etc. A gente olha isso aí na Coreia do Norte, né, na China e na Rússia. Só que na Rússia, digamos assim, o Putin ele é uma espécie de um ditador, mas ele é como se fosse o pai da nação. Ele tem uma aceitação muito grande dentro da Rússia, apesar de ser um ditador, né? Então tem essas características aí. Deixa eu pegar um gancho para quem está nos assistindo, que normalmente são pessoas que já são adesguianos ou já seguem a ADESG, ou pessoas que eu como civil, inclusive, convido, né, a pessoas que estejam assistindo a seguir o conteúdo da ADESG, ADESG Rio, ADESG Nacional, porque, como todos podem ver, o Coronel traz uma visão que a gente não tem acesso nos livros de história, né? Realmente é pela vivência e tal. Deixa eu perguntar para o senhor, porque quem quiser saber mais desse tipo de conteúdo tem que seguir a página da ADESG, o site da ADESG, o Coronel Montenegro está sempre conosco, então acompanhem para que vocês saibam mais. Pra gente tem meu canal no YouTube também. Tem um canal. Qual o seu canal, Coronel? Pode falar, por gentileza. Bota aí, Coronel Montenegro, vai achar. Coronel Montenegro. Olha, gente, Coronel Montenegro tem um canal no YouTube. Coronel, para a gente deixar o pessoal com gostinho de quero mais mesmo, para a gente encerrar daqui a uns 9 minutinhos, para ser um vídeo só de gostinho na boca, deixa eu perguntar para o senhor, para nós encerrarmos. Qual é a sua visão em relação ao quadro dessa guerra? Bom, vamos lá. A Ucrânia é um país que, assim, em termos econômicos, ela tem uma relevância grande, né? Além de ter, a gente está falando de um país que vamos dizer assim, do tamanho de Minas Gerais, tem a população de São Paulo, são 40 milhões de pessoas, é a população da França, tá? Ou seja, a Rússia, ela está entrando num país que tem uma mágoa muito grande da forma como os soviéticos trataram a Ucrânia, né? Teve o caso do Holodomor, mataram ali 7 milhões de pessoas de fome. Durante a época do Stalin, eles colocavam pessoas nos trens, milhares de pessoas, e mandavam de um lado para o outro. Então, às vezes, muita coisa que se diz aí que tal local é pró-Rússia, pró-isso, pró-aquilo, foi uma coisa fabricada até artificialmente, porque eles mandaram as pessoas para um lado e para o outro. Tá? Essa região lá de Donbás é a região ali mais industrializada da Ucrânia. Todo mundo achava ali que ia ser uma coisa limitada, que os russos não iam passar dali. O Putin acabou que atropelou todo mundo e não se preocupou muito com isso, né? Eu estou aqui a 300 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, teve ações ali já de tropas russas, as cidades ali foram bombardeadas, usaram ali experimentos ali com tudo que é tipo de armamento que eles têm, mísseis cruzeiro, etc. É um tipo de guerra que não ocorre assim de uma hora para outra, tá? Então, os russos, eles fizeram uma preparação a longo prazo. Então, eles pegaram e fizeram digamos, está tocando o telefone aqui para mim, mas eu não vou atender, não. Deixa tocar. Eles fizeram o quê? A Crimeia foi uma espécie de um balão de ensaio, né?
Então, eles, com a Crimeia, eles viram como é que as coisas estavam acontecendo, viram ali que a OTAN ia deixar a Ucrânia à própria sorte. A Ucrânia, para quem não sabe, ela era o segundo maior arsenal nuclear do planeta, né? Então, foi feito ali o Memorando de Budapeste, em 94, e aí, aquele tratado de não proliferação nuclear, a Bielorrússia, a Ucrânia e o Cazaquistão abriram mão do seu arsenal nuclear, em troca, né, de apoio econômico da União Europeia, dos americanos e também de uma promessa russa de que não iria invadir a Ucrânia, que iria respeitar, né? Bom, os russos, eles alegaram, né, dentro disso daí, que o catalisador foi a quebra da promessa dos ocidentais de não agregar os países do Pacto de Varsóvia, e acendeu a luz vermelha deles ali quando a Ucrânia resolveu entrar, né, já desde 2004, né, o Yushchenko já era pró-OTAN, já quis se manifestar ali para entrar na OTAN, e envenenaram ele lá na época da Revolução Laranja, e os russos estão de orelha em pé com isso daí. Tá? Para o pessoal entender, para a Rússia, a entrada da Ucrânia na OTAN é mais ou menos o que é para os Estados Unidos colocar míssil em Cuba, é o que significa para os israelenses o Irã ter acesso à tecnologia nuclear, né? Então, eles colocam isso como uma pedra capital nisso. Agora, para articular uma guerra desse tipo, os russos eles já estão fazendo isso há bastante tempo. Aquelas regiões ali de Donbás, elas já estavam com certo status ali de um pouco mais de autonomia, mas é tudo em cima de narrativa fabricada. Então, por exemplo, o que os russos fizeram? Isso aí é insuflado artificialmente. Você pega pessoas que têm uma certa afinidade com a Rússia, você dá dinheiro para eles, você financia a imprensa, você financia movimento separatista, você infiltra arma no país. Isso aqui é irregular, né? Isso é, digamos, a minha especialidade como forças especiais, é o que a gente aprende a fazer, estuda, a combater e fazer isso. Então, tudo operações encobertas, e isso daí são ações de longa duração, que é diferente das ações diretas, das ações de comandos, que você vai lá fazer um resgate, destruir, matar, eliminar, papum, entendeu? Mas as ações indiretas são ações de longa duração, que elas atuam nos 5 campos do poder. Então, nisso daí, por exemplo, o que os russos fizeram? Eles distribuíram, foi criado primeiro um factoide, essa narrativa vai sendo valorizada, eles distribuíram 700 mil passaportes russos lá dentro de Donbás, para dizer que lá tem cidadão russo, né, concederam cidadania, e isso daí, logicamente, para quê? Para depois legitimar uma ação militar dizendo que está protegendo cidadãos russos que estão lá sendo perseguidos pelo governo ucraniano. Então, isso é uma ação de longo prazo que vai sendo feita com ações na imprensa, com financiando grupos separados. Assim como foi feito na Crimeia, foi feita a mesma coisa. Então, a Crimeia foi um balão de ensaio, e eles, de certa forma, replicaram isso lá na região de Donbás. E como o Putin está lá há muito tempo, eu vou esperar aqui um presidente americano fraco. Pelo menos essa é a minha leitura. Se fosse o Trump, isso jamais aconteceria, né? Mas, enfim, no caso ali, o Biden, ele é um presidente na parte de relações internacionais muito fraco. O país está todo polarizado, até mesmo internamente, digamos assim, a eleição dele não é considerada legitimada por muita gente, e já era, digamos assim, como se fala, crônica de uma morte anunciada. Então, o Putin, na minha leitura, ele estava esperando o momento ideal para dar esse bote, né? Pouco tempo atrás, ele esteve lá em Pequim, na abertura dos Jogos de Inverno, foi um convidado de honra, né? E no próprio dia mesmo que ele já cruzou a fronteira da Ucrânia, os caças chineses já passaram a entrar no espaço aéreo de Taiwan, os navios já invadiram o mar territorial, então foi feita já um balão de ensaio do chinês, e os chineses eles têm já estabelecido, né, como meta deles que Taiwan vai ser da China
custe o que custar, isso até a comemoração dos 100 anos, né, da República Popular da China, então já tem prazo para isso acontecer, por bem ou por mal, mas eles vão esperar uma oportunidade. Acho que se a OTAN, se os americanos forem demonstrando fraqueza, eles já antecipam esse prazo. Eu acho que eles estabeleceram até para 2035, então eu acho que tem uma boa chance deles anteciparem isso de acordo com o que as coisas forem acontecendo. Agora, a Ucrânia é um país que, assim, os russos, eles entram, tem esse ufanismo aí de entrou, invadiu, assim como o americano invadiu o Iraque, depois começou a ficar incomodado, né, com o terrorismo, com guerra de guerrilha. O russo também invadiu o Afeganistão, depois começou a ter muito desgaste lá e ele saiu fora. O americano também entrou no Afeganistão e depois viu que o desgaste era grande, saiu fora. Então, os ucranianos, eles não são um país qualquer, não são uma nação tribal, não sei até que ponto vai a têmpera deles para combater, porque eles são cristãos ortodoxos, não são iguais aos vietnamitas, né? Por exemplo, na Guerra do Vietnã, morreram 1 milhão de vietnamitas e 50 mil americanos, tá? Então, o americano fala muito de 50 mil, mas no Vietnã morreram 1 milhão. Só que para eles isso é irrelevante. Interessa para eles que eles ganharam a guerra. Então, no caso da Ucrânia, não sei até que ponto eles vão ter têmpera para criar uma guerra de resistência. Mas como eles têm muita mágoa dos russos, digamos assim, por conta da ocupação na época da União Soviética, provavelmente agora eu acho que eles já estavam se preparando para criar uma guerra de guerrilha há muito tempo, né? Então, com certeza, os russos, por exemplo, eles destruíram o poderio bélico convencional da Ucrânia, mas o porto lá de Odessa, né, lá no sul, né, no Mar Negro, mas o que ocorre é o seguinte: a preparação para conduzir uma guerra de guerrilha, ela é uma preparação que ocorre com bastante tempo e você faz vários depósitos clandestinos de armas, de explosivos, de suprimento. Isso é como se monta uma guerra de guerrilha. Os ucranianos tiveram bastante tempo para fazer isso, eu acredito que fizeram. Agora saiu um decreto convocando todos os homens para combater, e tem até brasileiro lá com dupla nacionalidade que está desesperado, né? Já vieram pedir orientação, eu falei, corre para o consulado brasileiro, se tranca lá se você não quiser combater. Alguns aqui, amigos aqui de parentes que eu tenho morando aqui em Cracóvia, que tem filho de ucraniano, então já o pai, né, com mais ou menos com mais de 50 anos, foi convocado para combater no exército ucraniano, né? Então, assim, vai virar todo mundo guerrilheiro, tá? Porque assim, o exército convencional ele está difícil, mas assim tem com certeza vários depósitos clandestinos que os ucranianos montaram e agora vai ser um outro tipo de guerra, né? Então, assim, o negócio ganha, mas não leva, né? Ou entra, mas para ficar vai ser desgastante. Para a Rússia ocupar a Ucrânia vai sair muito caro. Agora, o Putin ele pode ter tido também a ideia de criar um factoide para negociar em vantagem, né? Então, isso é uma estratégia militar de que você invade uma coisa muito maior para depois você negociar, perder um pouco do espaço que não era nem seu, você invadiu na mão grande ali, para depois você negociar numa situação de vantagem. Então, isso pode ser, sim, uma estratégia que o Putin tem adotado em relação à Ucrânia, né? Ao invés de ficar só em Donbás, ele morde muito mais coisa, vai ocupar Kiev. A ideia dele, eu acho, que é trocar o governo, botar um governo pró-russo, que eu acho também que não vai parar em pé, porque os ucranianos não vão aceitar, vão depor o governo, vão fazer guerrilha, vão fazer tudo. E o ressentimento dos ucranianos em relação aos russos só vai aumentar. E aqui na Polônia, particularmente, que eu tenho visto aqui, o ressentimento também só aumenta, né? Então, aqui na Europa, a Rússia é vista ali muito como o bicho-papão, agora isso reforçou, e a guerra é uma coisa que custa caro, né? Em que pese que a ditadura não pensa muito nisso, mas
As sanções que o Ocidente tem feito, né, de sanção econômica, o que causaria mais impacto seria excluir os bancos russos do sistema internacional. O pessoal não está muito disposto a fazer. E a Rússia ela já criou um sistema próprio dela para se proteger desse tipo de represália econômica. Então, eles já estão meio imunizados com isso. E também o Ocidente fazer muita pressão em relação à Rússia acaba sendo oportunidade para a China se aproximar, porque a China já anunciou que vai comprar trigo, que vai comprar um monte de coisa. Então, os embargos do Ocidente em relação à Rússia acaba sendo oportunidade para a China aproximar e, digamos assim, dar a mão ali para a Rússia, né? Só para o pessoal saber, eu estou falando com você aqui agora, mas a Rússia está bombardeando as redes de energia de Kiev. Então, isso agora, nesse momento. Então, isso significa que daqui a pouco vai ficar até difícil o pessoal que está lá em Kiev fazer a comunicação para fora, porque sem energia você não carrega nem bateria de telefone e o sistema de comunicação também param de funcionar, né? Mas a tendência que eu acho é agora entrar num quadro de guerra irregular, guerra assimétrica. É uma guerra que vai ter todo mundo vai virar guerrilheiro lá agora, né? A maioria. Sim. E vai ter o financiamento, o apoio, né, de operações encobertas, né, da CIA, de americano, de forças especiais de outros países vão de forma ali subreptícia fazer apoio, infiltrar arma, etc., como já vinham fazendo, né, antes de começar a guerra. Isso aí, coronel. Olha, infelizmente a gente vai encerrar agora, mas eu deixo o convite aqui para o senhor voltar. Quem está assistindo esse vídeo que ficou com vontade demais, deixa nas redes sociais da ADESG Nacional, da ADESG Rio, no site, todos os nossos canais. Coloque aqui o que você gostaria de saber mais sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia. E aqui a gente realmente traz para vocês informação não jornalística, mas de inteligência. Então, muito obrigada, Coronel Montenegro, foi maravilhoso. Eu fui a maior beneficiária, aprendi muito. Muito obrigada mesmo. Até a próxima, se Deus quiser. E muito obrigada pela audiência de todos e vejo vocês em breve.